Boa tarde, doutor Gil, está dando apoio ao nosso staff, nosso canal Bancada Jurídica. Boa tarde. Hoje eu estou sozinho, né? Geralmente sempre estou convidando um advogado, um professor para interagir, né, no canal, né? Fazendo um talk show, enfim. Hoje estou sozinho, tá, gente? Mas eu vou falar um tema muito interessante. Meu nome é... Primeira coisa, quero me identificar, meu nome é Ronaldo Souza Nascimento, eu sou advogado especialista no direito bancário, trabalho nesse segmento já são 22 anos, né? 2 décadas, 2 anos. Bom, primeiro, eu deixei bem claro que a proposta desse canal é trazer informações através de outros advogados, não só na advocacia bancária, cada advogado trazendo o seu conhecimento, podendo interagir no canal, passando muitas informações. A função, o objetivo desse canal é colecionar, né? Coletar muitas informações, cada advogado na sua área. Hoje, essa live vai ser um pouquinho diferente, estou fazendo aqui sozinho, e eu vou falar de um tema muito interessante. Vou novamente, não é a primeira vez que eu falo desse tema, e vou continuar, inclusive em outras lives também, falando da lei do superendividamento, né? A lei federal 11.150/22, desculpa, a lei 14.181/21, e o decreto-lei 11.150/22, que regulamentou essa lei federal. Bom, gente, essa lei federal, quero deixar bem claro que hoje a situação teve uma mudança muito radical em relação ao direito bancário, na relação entre consumidor, entre fornecedor, banco e o consumidor. Por quê? Se hoje a pessoa ela se encontra super endividada, na verdade, o advogado, um tempo atrás, dependendo, evidentemente, do contrato que vai estar sendo ali analisado, ele entrava com uma ação de revisão de financiamento de veículo, uma ação de financiamento, né? Uma ação de revisional, ou seja, financiamento, perdão, de empréstimo, né? Você tem lá um empréstimo, um cartão de crédito, enfim, você entrava com a ação de revisional de empréstimo, né? Hoje, com o advento dessa nova lei federal, que ela acabou de ser inserida, evidentemente, no nosso ordenamento jurídico, se a pessoa hoje se encontra como superendividado, você não vai entrar com uma ação agora de revisional de empréstimo. Você vai entrar agora com a ação da repactuação sob a regência da Lei 14.081/21. Isso é interessante anotar, né, que a semana passada eu estava atendendo um cliente, eu estava preparado para entrar com a ação revisional, ou uma negativa de débito, ou uma declaratória de inexistência de débito, outro tipo de ação bancária, né? Conversando com o cliente, eu fui descobrindo, né? Eu fui garimpando informações e logo eu concluí que aquele tipo de causa não se tratava de uma ação revisional de empréstimo, e sim a lei da repactuação, que nessa live eu vou traçar alguns pontos, alguns apontamentos sobre a questão, alguns pontos importantes sobre essa lei 14.081/21. Então, resumidamente, é o seguinte: hoje, o advogado, ao deparar com o cliente, ao atender o cliente, se for um contrato de empréstimo, se for um contrato de cheque especial, se a pessoa se encontra como superendividado, então, o caminho, a trilha mais correta, o caminho, a rota mais correta, evidentemente, é o manejo da ação, da repactuação sob a regência da Lei 14.081/21, a lei do superendividamento, e não uma ação revisional. Isso, ao longo da live, eu vou explicar para vocês, ok? Então, vamos lá. Fiz aqui alguns apontamentos, alguns questionamentos, e eu vou explicando para vocês de uma forma com bastante calma, com bastante cautela, né? Então, vamos lá. Quem pode, primeiro questionamento, primeiro apontamento, quem pode avocar a lei? Até pelo próprio nome, a própria nomenclatura que foi dada à Lei 14.081/21, a lei do superendividamento, evidentemente, quem se encontra sob dívida. Eu falo isso, gente, porque há pessoas que têm várias dívidas, né? Devendo no banco milhões, mas não está superendividado. Essa lei, ela vai só vai abarcar as pessoas que estão superendividadas, né? E a lei ela estabelece dois conceitos, né? Dois conceitos bastante relevantes, né? A preservação do bem existencial e a não exclusão social. Você vai encontrar no artigo 104, no artigo 9º, no artigo 1º, preservação do bem existencial. Quando fala preservação do bem existencial, o consumidor, né, dono de casa, o militar, o servidor público, o profissional liberal, etc. e tal, ele tem que viver, ele tem que pagar suas contas cotidianas, né? Pensão alimentícia, você paga pensão, plano de saúde, alimentação, escola de filho, etc. e tal. Então, a lei ela estabelece a preservação do limite existencial. Essa lei, diferentemente da MEC, a Lei 10.820, que fala que é MEC? Margem de empréstimo consignado. Eu ganho
R$ 10.000. Pela MEC, os bancos só pode pegar 30% que eu ganho. Se eu ganho 10, o máximo que o banco pode pegar no valor líquido, R$ 3.000. Então, você olha a questão do percentual que os bancos podem tirar, extrair do contra-cheque da pessoa, né? Da sua renda mensal. Já essa lei não tem essa. Você não vai olhar a porcentagem, você vai olhar a preservação do mínimo existencial. De repente, eu estou superendividado, mas eu tenho vários empréstimos consignados e os bancos estão tirando 10% do meu salário. Pela lei da MEC, eu não poderia entrar com a ação. O banco só poderia entrar quando o banco ultrapassasse 30%. Aqui é diferente. Eu posso estar superendividado e o banco apenas pegando no consignado, no cartão consignado, o banco pegando apenas 10%. Isso não vai retirar o meu direito de entrar com a ação. Eu vou ter legitimidade para entrar com a ação. Porque você não vai olhar essa questão do percentual, você vai olhar a questão da preservação do mínimo existencial. Uma coisa também que é interessante nessa lei é o seguinte: eu posso ter muita dívida, mas não estou subendividado. Exemplo, eu ganho lá R$ 30.000 por mês, estou devendo no banco R$ 500.000. Mas como eu tenho que pagar os R$ 500.000 de uma forma fracionada, fragmentada, o banco tira R$ 10.000 por mês, me sobra R$ 20.000. Então, eu não estou subendividado. Eu tenho uma dívida muito alta, é outra coisa. Aí eu posso discutir juros, posso discutir capitalização de juros, juros remuneratórios, etc., etc., encargos abusivos, mas não me encontro subendividado. Por quê? Está sendo respeitada a preservação do mínimo existencial. Então, não é questão que o valor da minha dívida tem que analisar, você tem que contextualizar, você que é consumidor, o que você tem que contextualizar você, consumidor, que se eu tivesse que pagar toda as minhas obrigações contratuais, isso vai comprometer a minha renda, eu vou ter condições de suportar os encargos cotidianos, como alimentação, como plano de saúde, como aluguel, moradia, etc. e tal. Então, volto nesse ponto. Eu posso estar devendo no banco R$ 1 milhão, mas se eu ganho um valor, eu tenho uma boa remuneração e o desconto não atinge a preservação do mínimo existencial, eu não estou subendividado, eu tenho uma dívida muito alta. Então, são conceitos bastante diferentes. Bom, outra coisa importante, outro apontamento que eu fiz em relação a essa lei 1481/21, é a questão, são todos os contratos bancários que essa lei 1481/21 vai atingir? Evidentemente que não. A resposta é negativa. Exemplo, essa lei 1481 quem está com dívida no cheque especial pode avocar essa lei. Quem está com cheque especial pode avocar essa lei. Quem tem cartão de crédito, vários tipos de empréstimos, etc. e tal. Agora, como eu trabalho no direito bancário, vou falar em relação aos contratos bancários. Os contratos de financiamento de veículos, eu tenho uma dívida eu quero entrar com uma lei do superendividamento, porque eu estou devendo banco, entre os contratos que eu tenho, o meu financiamento de veículo não entra. Financiamento de veículo, alienação fiduciária não entra. Se eu tem outro tipo de contrato também que não vai entrar nessa lei, contratos com garantia real, ou seja, eu faço um empréstimo, coloco o imóvel como garantia da dívida. Também não entra nessa lei federal. Financiamento imobiliário. Eu tenho financiamento imobiliário, estou devendo cheque especial, estou devendo cartão de crédito, e também o financiamento imobiliário. Eu vou entrar com a ação para diminuir meu saldo devedor, meu saldo remanescente em relação ao financiamento imobiliário. Também não entra. Eu posso, no campo das minhas despesas cotidianas, das minhas obrigações mensais, né, como alimentação, como plano de saúde, eu posso colocar, eu pago o meu financiamento, eu pago o meu financiamento imobiliário. Tenho muita dívida, então, somando todas as minhas dívidas com o banco, com meus gastos mensais, inclusive a minha moradia, eu pago meu financiamento imobiliário, ok, eu posso colocar nesse campo, mas eu não posso entrar com uma ação, objetivando abaixar o meu saldo devedor do meu financiamento imobiliário. Então, é uma exceção que a lei impõe, como a lei impõe uma exceção em relação ao financiamento de veículo, a lei impõe uma exceção crédito rural, a lei impõe uma exceção relativa a contratos com garantia real. Então, não são todos os contratos que a lei 1481 vai abraçar, tá ok? Outro apontamento, outra coisa importante sobre essa lei 1481/21. Você, consumidor, vai ter que contratar só o advogado? Não. Você vai ter que contratar um advogado
em um perito contábil, um profissional, um expert que tem conhecimento da matemática financeira, porque ele vai fazer. Nós trabalhamos com a doutora Roseli, que trabalha, que dá assessoria para o nosso escritório. A doutora Roseli pega todos os contratos bancários que o consumidor tem e vai fazer uma repactuação para cada banco. Fazer uma repactuação geral para cada banco. Banco A, banco B, banco C, banco C. E ela vai traçar 2 tipos de repactuação. A repactuação número 1, eu vou acertar com o banco, vou pagar os bancos, juros remuneratórios, no máximo 6% ao ano. Olha que coisa interessante. De repente, o consumidor ele tinha um cheque especial, que a taxa de juros do cheque especial está chegando lá 150%. Eu faço uma repactuação com juros remuneratórios de 6%. De 150% cai para 6%. Eu tiro do contrato a capitalização de juros. Então, o que vai acontecer? A dívida vai ser achatada, ela vai diminuir, ela vai ser reduzida, porque eu vou tirar os encargos abusivos. Posso ainda, na repactuação, a lei me permite, você, consumidor, fazer uma repactuação entregando para o banco só o capital emprestado mais a correção monetária. O capital emprestado é o principal mais a correção monetária. Mais ou menos é isso, porque na matemática financeira você não pode falar com muita certeza. Eu estou no cheque especial, usei o limite do cheque especial, R$100 mil, mas ao longo do período que eu estava usando o cheque especial, já repassei para o banco 50 mil. Então, entregar para o banco o capital emprestado, só entregar para o banco o capital emprestado mais a correção monetária, já reduzindo aquilo que eu já paguei. Então, se eu peguei 50, já paguei 50, então falta R$50 mil. Mais ou menos isso. Então, na verdade, essa lei, se você perguntar, essa lei, eu estou fazendo uma revisão contratual? Sim, você pode afirmar que sim. Inclusive, existe a palavra revisão no texto da lei. Um determinado artigo fala sobre revisão. No momento que eu vou baixar a taxa de juros no contrato, no momento que eu tinha uma taxa de juros no contrato, exemplo, num determinado empréstimo, vinha pagando 25% de juros ao ano, vou pagar agora 6%, não vou pagar nenhum tipo de juros, só vou entregar para o banco o capital emprestado, mais a correção monetária, e estou fazendo uma revisão contratual. Eu expurguei do meu contrato a capitalização de juros, o chamado anatocismo. Eu estou fazendo uma revisão contratual. Naqueles contratos que eu estava em mora, eu vou tirar os juros moratórios, eu posso fazer isso também. Eu posso fazer um plano de repactuação tirando os encargos abusivos. Também estou fazendo a revisão contratual. Bom, outro ponto que eu acho importante. Quando eu vou entrar com essa lei do superregimento, você, consumidor, já entra com ação direta? Contrato um advogado, semana que vem vou entrar com a ação? Não. Existe um procedimento antes de entrar com a ação. Então, o seu advogado vai, pelo menos acontece aqui no meu escritório, vamos notificar o banco, vamos tentar na via amigável, na via administrativa, uma compulsão amigável, que o banco aceita a repactuação que está sendo apresentado nessa notificação. Enquanto isso, por ser matéria complexa, né, o contador, o perito, ele vai fazer o cálculo, né, tem que ter um tempo para fazer o cálculo. Muitas vezes você pega um contrato bancário, você pega um caso que o cliente tem 5 bancos, 6 bancos, 7 bancos, 10 bancos, então tem que fazer uma repactuação em geral, né? Colocando banco A, banco C, todos os bancos, né? Cada banco vai ter a sua forma, o seu plano de repactuação. Então, demora um pouco. Enquanto a perita faz o cálculo, nós vamos notificar e vamos aguardar a resposta do banco, ok? Bom, estou fazendo de uma forma bastante resumida, tá? Só para ficar mais claro essa explanação. Bom, outro ponto que eu acho bastante interessante, relação a liminar. É possível entrar com uma ação da repactuação, obter na justiça, junto ao Poder Judiciário, uma liminar? Sim, resposta é positiva. Isso não quer dizer que vai ganhar, não, tá? Pode conseguir a liminar. O nome certo, nome mais técnico, me chama tutela de urgência, artigo 300 da Lei Processual. Vou falar liminar, que todo mundo conhece, todos já... Liminar para cá, liminar para lá, então as pessoas já conhecem essa palavra liminar, né? Bom, eu entro com a ação. Primeira coisa, olha que coisa interessante. Isso é uma coisa bastante interessante. Entra com a ação, primeiro manda fazer a notificação. A doutora Roseli, a perita que faz o cálculo, estabelece o plano de repactuação para cada banco, ok? Depois, o banco, geralmente, notifica o banco não vai dar a menor importância, ele não vai mudar nada, entra com a ação e peça uma liminar. Na liminar, já mostra para o juiz, olha o cálculo. O banco está
O banco, não tá, o banco, no caso da minha cliente, exemplo, dona Rita, o banco está cobrando, está consumindo 100%, 200% do que ela ganha. Mas como é que está consumindo 200%? Se for 100%, zera o seu rendimento. Que é a dona Rita, para viver, entra no cheque especial. Então, o banco pega todo o salário dela e tem que entrar no cheque especial. Então, eu peço uma liminar. Objetivando a suspensão dos consignados até chegar à conclusão do processo. Qual que é a conclusão do processo? Quando o juiz aplica-se o PJC, o Plano Judicial Compulsório. Se o banco não aceitar o acordo, aplica-se o Plano Judicial Compulsório. Então, até chegar a sentença, que pode demorar uma longa estrada, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu peço a suspensão do pagamento. Ou pedido sucessivo, eu peço ao juiz que, bom, nos empréstimos consignados, no cartão consignado, ou então naquele contrato que o banco ele faz o desconto automático na conta corrente, eu peço que o banco, no máximo, tire 30% que ele ganha. Se ele ganha 10 mil, o banco, no máximo, pega 3. Então, vai sobrar 7 mil. Então, ganhando a liminar, o juiz, a pessoa, o consumidor, já vai ver a cor do dinheiro, já vai começar a ficar numa situação muito mais tranquila. Ou então, peço a liminar para que aplique-se o plano de repactuação que foi colocado na petição inicial para cada banco, que vai ser um valor bem menor que estava sendo cobrado. Então, nós temos três tipos de liminares nós podemos pedir na nossa petição inicial, nossa peça inaugural. Tá ok? E se o juiz não conceder a liminar? Nós temos uma segunda chance ainda, através do recurso qualificado, nomeado como agravo de instrumento, conhecido como agravo de instrumento. Nesse recurso, o advogado pede uma liminar junto ao desembargador relator. Nós temos juiz de primeiro grau, segundo grau é um juiz com a nomenclatura de desembargador, relator. Vamos pedir uma outra liminar. Se o desembargador também não deferir o pedido, a exemplo do juiz de primeiro grau, vai ser decidido esse recurso, onde participarão desse recurso, terá participação desse recurso 3 jogadores, 3 juízes, 3 desembargadores, desembargador, relator, revisor, vogal. Então, nós temos 3 chances para conseguir eliminar a suspensão do pagamento até chegar ao final do processo, ou que o banco tire no máximo 30% do valor líquido, né? Se a pessoa ganha 10 mil, o banco só pode pegar 3 mil até chegar ao final do processo, ou que se aplica o plano judicial, o plano de repactuação que foi colocado na petição inicial. Então, o advogado já apresenta essa liminar. Também, ou há outro tipo de liminar que a gente pode pedir no processo, quando você entra com a ação, uma liminar para o seu nome ficar limpo, né? Ficar excluído junto ao SPC e Serasa, ter seu nome limpo, né? não negativado até chegar à conclusão do processo, porque você se qualifica, evidentemente, como superendividado e que você já está apresentando um plano de repactuação. Se o banco não quer aceitar, é problema do banco. Então, essa lei, vai conseguir eliminar? Vamos lá. Quero deixar bem claro em relação a isso. Não sei. Eu estou fazendo uma assessoria com uma advogada lá de Porto Alegre. Lá em Porto Alegre foi o berço dessa lei. Lá está tendo uma aceitação muito legal à lei. Estamos conseguindo eliminar, mas isso é em Porto Alegre. Em Salvador, já tivemos uma parceria com a doutora Josiane, conseguimos liminares também em Porto Alegre. Aqui em BH, não. Então, cada lugar, cada localidade, nós temos que analisar. Em São Paulo, conseguimos eliminar agora também. Então, cada lugar, cada juiz é uma sentença, cada juiz tem seu viés, temos que aguardar. O lugar mais positivo hoje para trabalhar com essa lei, sem dúvida nenhuma, por enquanto, é Porto Alegre. Porto Alegre está sendo uma escola, né? Como aplicar essa nova lei federal. Mas cada caso é um caso, enfim. Outro ponto, outro apontamento, e se eu não conseguir eliminar? Como é que eu faço? Eu entro com uma ação, eu não consegui eliminar, como é que fica a situação? Gente, tem uma coisa bastante positiva que eu devo ressaltar para vocês que estão assistindo essa live. Veja bem, se eu não conseguir eliminar, naqueles contratos, que é o desconto automático, na conta salário, no empréstimo consignado, no cartão consignado, eu notifiquei o banco, entrei com a ação, banco, pare o desconto porque fulano é subendividado. E o banco continua descontando. Aí o processo, vamos imaginar que o processo demorou 1 ano e meio para chegar na sentença, e até chegar à conclusão do processo na primeira instância. Chegou a sentença, o juiz reconheceu o meu pedido e reconheceu que o meu cliente ele é subendividado. Deu ganho de causa, né? Deu ganho de causa, né? Só que, até chegar a sentença, foram 1 ano e meio. Foram 18 parcelas que o banco foi descontando. Mas a repactuação para aquele banco, vamos imaginar que o banco A, o banco tinha, em relação ao banco A, a repactuação ficou em 20 mil reais. Até chegar a sentença,
o banco consumiu 15 mil reais. Então, a repactuação, na minha ótica, em face do efeito da compensação, a repactuação que era de 20 mil reais pode cair para 5 mil reais, porque durante até chegar a sentença, o banco foi descontando, deveria parar o desconto, mas ele foi descontando, e o banco descontou 15 mil. Então, é 20 mil menos 15 mil, dá 5 mil reais. De todo modo, mesmo não conseguindo eliminar, eu posso conseguir lá na frente, posso conseguir no futuro, não muito distante, a compensação. Porque o consumidor não pode pagar um centavo a mais em relação ao plano de repactuação. Então, o nosso objetivo, evidentemente, é conseguir eliminar, seja junto ao juiz, seja no tribunal, no colegiado. Mas se eu não conseguir, aqueles valores que meu cliente está pagando, que o banco deveria parar o desconto, tipo no empréstimo consignado, poderá ocorrer o efeito da compensação. É como se meu cliente estivesse já antecipando o plano de repactuação. Ok? Bom, Ronan, como está vendo o resultado, a questão do efeito dessa ação, que é uma lei muito nova, de 21, nós estamos em 23, né? Vejo com um olhar bastante positivo. Volto a repetir, em Porto Alegre está tendo uma resposta muito positiva do Poder Judiciário, está sendo um lugar muito bom para trabalhar em Porto Alegre, em Salvador também, enfim, mas temos que aguardar, temos que esperar, ainda tem poucas sentenças, ainda não tem jurisprudência formada e etc e tal, mas vejo como uma coisa positiva. Até mesmo porque eu faço um elo comparativo dessa lei federal com a lei da repactuação, com a lei da recuperação judicial da pessoa jurídica. Quando uma pessoa jurídica, uma empresa está falindo, está quebrando, ela perde ou se efetiva a falência dessa empresa, e muitas empresas, para não falir, temos um exemplo claro que surgiu na mídia aí, das casas americanas, né? Pediu a recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? Antigamente falava concordata, né? A pessoa apresenta um plano de repactuação da dívida para a empresa continuar sobrevivendo. Essa lei, vamos dizer que é irmã gêmeas da recuperação judicial, só que agora envolve pessoa física e não pessoa jurídica. Eu estou sobreendividado, eu não consigo mais pagar os bancos, eu entro com uma ação, peço a repactuação das minhas dívidas para cada banco. Essa lei, através da Lei 14.081/21, o consumidor ele não tem que, como acontecia antes, né, quando você entra com uma ação revisional, os juros capitalizados é um encargo abusivo, fere o Código de Defesa do Consumidor, agride o Código de Defesa do Consumidor. Então, vou entrar com uma ação revisional para fazer a revisão contratual. Embora a justiça é a favor dos bancos, mas os bancos fecham a acordo. Aqui é diferente. Com essa lei é bastante diferente. Eu, consumidor, eu tenho que apenas provar que eu estou na condição de superendividado. Isso não é difícil provar pelos contratos que você tem, aqueles vários contratos, né? O cálculo que vai ser anexado na petição inicial. O processo pode desaguar na intervenção de um administrador. O que é o administrador? É um perito que vai ser nomeado pelo juiz para dar o seu parecer no processo. Então, tudo isso vai ser convergente para provar que você se encontra como subendividado, fazendo jus aos benefícios, às benesses da Lei Federal 14.081/21. Essa ação, outro ponto importante, essa ação vai ser movida no juizado especial ou na justiça comum? Gente, matéria complexa, matéria de cálculo, o processo pode, volta a repetir, volta a repisar, né? O processo pode aterrissar em relação o juiz nomear um perito, pode ter uma perícia judicial no processo, e no juizado especial não se admite a perícia no processo. Então, não admite a perícia, né? Então, o processo tem que tramitar, tem que caminhar na justiça comum, e não no juizado especial, porque é matéria complexa. O plano de repactuação para cada banco é cálculo de complexidade. O processo pode ter uma perícia, etc. Tal. O processo pode demorar bastante tempo. Tudo indica que o processo que vai se arrastar na justiça é muito longo. Os meus processos que estou advogando, juntamente com a colega minha, tal, dando uma assessoria, uma parceria, tal, o processo demora bastante tempo. Né? E esse processo, eu volto a repetir, pode ter a intervenção de um perito judicial. Então, o processo local certo para a tramitação desse processo é na justiça ordinária, é na justiça comum. Qual que é outro ponto importante? Qual a diferença entre renegociação e repactuação? Eu estou devendo banco, sou consumidor, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco Brasil me chama para negociar com o banco, para fazer um novo acordo, uma novação da dívida. Quando você faz isso, essa novação chama renegociação, e na renegociação você está comprando a sua dívida.
separar a quanto que eu peguei, quanto que eu paguei e quanto que eu devo. Com a renegociação, você vai verificar que você está comprando dívida. Diferente o que acontece com a repactuação pela lei do superendividamento. Porque pela repactuação, você está reduzindo o seu saldo devedor. Você está diminuindo o seu saldo remanescente. Eu vim pagando no banco, estava pagando no banco lá juros remuneratórios no cheque especial a 150% ao ano. Vou fazer uma repactuação de juros a 6%, de 150 cai para 6%, então vai baixar seu saldo devedor. Eu vim pagando no banco lá, no meu contrato original, capitalização de juros, juros sobre juros, não, vou fazer agora uma repactuação eliminando os juros capitalizados, trocando, expurgando o contrato os juros capitalizados, colocando no seu lugar os juros simples. Então, a diferença é essa. Quando você faz uma renegociação, você está aumentando o seu saldo devedor. Quando você faz uma repactuação, através da Lei 1481/21, através de uma ação judicial, você está, em tese, diminuindo a sua dívida. É lógico, tem que esperar a conclusão do processo, enfim, mas, em tese, estou reduzindo a minha dívida, ok? Bom, outro importante questionamento, né? Esses processos são processos longos? São processos morosos? Qual o conselho que o advogado tem que passar para o cliente? Bom, gente, toda vez que eu pego uma causa correlacionada ao superendividamento, a primeira coisa que eu falo com o cliente é eu tenho que ter paciência. A lei é boa, a lei veio para ajudar, acredito que essa lei vai pegar, essa lei é uma lei nova, né? Essa lei, inclusive, está sendo criadas varas especializadas só para tratar dessa lei, né? Para que o juiz trabalhe só com essa lei. Vejo muito ponto positivo, etc. e tal, não é declarada a sua insolvência civil, você pode ter o nome limpo, não negativado durante a tramitação do processo, etc, mas tem que ter calma. Não é o processo... Veja bem, imagina você com um processo na justiça, tem 10 réus, 10 credores. Porque quando você entra com a ação, você faz o chamado concurso de credores, coloca todo mundo no processo. Coloca o banco A, o banco B, o banco C, o banco D, e não só banco também, uma empresa onde tem relação de consumo, né? Você pode colocar uma Casa Bahia, uma loja de esporte, tudo que envolve relação de consumo. Então, o processo, aquele concurso de credores, vários credores, né? Então, cada banco vai ter seu departamento jurídico, vai contestação, então o processo vai ser moroso. Digamos que cada banco, você pega um processo, tem 10 bancos, 10 bancos vão fazer recurso no processo, são 10 recursos, então o processo vai demorar. Volto nesse ponto, pode ter a intervenção de um perito judicial, então é uma ação bastante complicada. Então, o advogado, primeiro conselho, primeira orientação que o advogado tem que passar para o cliente é alertar o cliente que não vai ser uma ação fácil. O importante é você colocar o cliente na linha da repactuação, ou seja, começar a colocar um plano de repactuação, meu amigo. Agora já temos uma luz no final do túnel. Antes não tinha nada, ficava pagando o banco, você estava escravo do consignado, escravo do empréstimo consignado, e escravo do cartão consignado, você paga, fica devendo. Agora não. Já entramos com a notificação, entramos com a ação, vamos colocar o trem no trilho e vamos, né, esperar o momento certo. Então, o primeiro conselho, a primeira orientação que o advogado tem que repassar para o cliente, essa informação, o processo vai demorar, tem que ter um pouquinho de calma. Agora, conseguindo eliminar a suspensão, pelo menos uma parte do consignado, daqueles valores que o banco desconta no contra-cheque, ou então na conta corrente, já vai ser uma grande, né? Já vai aliviar o cliente. Se não conseguir eliminar, volta nesse ponto, os valores que estão sendo descontados poderão ser compensados futuramente. É como se o cliente estivesse já pagando o plano de repactuação. Então, a pessoa que vai entrar com a ação tem que ter cabeça fria, tem que esperar quem ficou devendo banco anos, ficar esperando mais uns 2 anos, 3 anos, não sei, pode acontecer isso, mas é uma ação que pode demorar um pouquinho, levar um pouquinho de tempo, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas o mais importante é já começar, cada valor que está sendo repassado para o banco, já está antecipando a forma de pagamento, ok? Tem uma coisa bastante interessante, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar alguns contratos que você paga o banco. Eu pago o cheque especial, eu pago o cartão de crédito, eu pago um empréstimo, né? Naquele contrato, como acontece no empréstimo consignado, que o banco desconta no contra-cheque como se fosse um imposto de renda, você não vê a cor do dinheiro. Naqueles contratos que eu pago o boleto, que eu pago o carnê, que o dinheiro cai na minha conta, é só não deixar o dinheiro na conta, o que eu posso fazer? Olha que coisa bastante interessante. Você entrou com a ação, você notificou o banco, entrou com a ação, não saiu liminar,
Tudo bem que não há desconto automático, então, a partir de agora, eu vou pagar de acordo com o plano de repactuação. O banco está, eu devo 20 mil reais. Pela repactuação, caiu para 8 mil. Então, eu vou estabelecer um teto, né? 8 mil. Então, eu vou começar a pagar 8 mil. Ou eu espero, veja bem, isso é interessante, ou eu espero a sentença, se a sentença for procedente, ou seja, você ganhou a causa, você tem 6 meses para fazer o pagamento da primeira parcela. Ganhei a causa, né? Eu tenho que pagar o Banco Itaú, no cheque especial, 8 mil reais. Era 20 mil reais, caiu para 8 mil reais. Entrei com a ação agora, daqui a 1 ano saiu a sentença, ok? Eu tenho 6 meses, 1 semestre, para fazer o pagamento da primeira parcela. Ou eu vou esperar esse momento, ou então eu posso usar o procedimento consignatório. De acordo com o artigo 539 de uma lei federal que chama CPC, você vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, e abre uma conta para o banco. E vai começando a consignar, dentro da sua condição financeira. Pô, até chegar a sentença, vai demorar, vou começar a guardar o dinheiro, vou colocar 50 reais aqui, 100 reais aqui. Por que eu falo isso? Quando chegar a sentença, nesse exemplo citado, o Banco Itaú, que eu tinha que pagar 8 mil, de repente, até chegar a sentença, eu já tenho 3 mil reais guardados. O que pode acontecer, que já vem acontecendo, diga de passagem, o banco oferecer um valor menor daquele plano de repactuação. Então, no exemplo citado, eu devia o banco 20 mil reais, ok? Devia o banco 20 mil reais. Pela repactuação caiu para 8, porque eu eliminei, eu tirei, eu fiz a revisão dos encargos abusivos, caiu para 8 mil reais. Eu vinha pagando juros a 150%, caiu para 6%. Então, de 20 mil reais, caiu para 8 mil reais. Só que até chegar a sentença, ao invés de esperar da sentença ficar 6 meses para fazer o pagamento da primeira parcela, já vou guardando dinheiro. Vou fazendo uma reserva, fazendo um fundo, já tem uma grana guardada. E o banco pode oferecer o acordo. Aceitar os. Tipo, você tem 3 mil reais, os 3 mil agora, do que receber de uma forma fatiada. Isso chama fator liquidez. Isso tem um nome, chama fator liquidez. O banco prefere receber um valor menor agora, mas um valor integral, do que receber de forma fatiada. Isso pode acontecer, aliás, já está acontecendo. Então, se você, consumidor, está subdividado, e podendo, é lógico, dentro da sua capacidade econômica, da sua condição econômica, querer guardar uma grana, um dinheiro, já vai fazendo a consignação, que lá na frente você pode ser beneficiado através dessa estratégia, usando o procedimento consignatório. Bom, outra coisa importante, uma das coisas mais importantes, estamos já terminando essa live, né? Cataloguei aqui os pontos mais importantes, evidentemente tem muito mais coisa para comentar sobre essa lei, mas deixei alguns pontos que eu reputo que são relevantes, né? E o prazo dessa lei, 5 anos? Como é que você vê, Ronan, no seu viés, esse prazo de 5 anos? Gente, eu acho que o único pecado dessa lei federal foi estabelecer um prazo muito curto, de 5 anos. Embora há uma ressalva, que eu vou comentar essa ressalva, que esse prazo poderá ser ampliado. Mas, em tese, via de regra, o prazo de 5 anos. Eu falo que esse prazo, o único pecado do legislador estabelecer um prazo muito pequeno, que o legislador já poderia colocar um prazo maior, no mínimo 10 anos. 10 anos, 15 anos, por aí. Eu falo isso porque, se você fazer um elo comparativo, olha o contrato do SFH, do Sistema Financeiro Habitacional. Contrato de 30 anos, 40 anos. A pessoa fica a vida inteira pagando financiamento imobiliário. Olha para o FIES. O FIES, tudo bem que não é um contrato bancário, mas um contrato de 15 anos. Então, poderia muito bem, tem consignado aí que a pessoa paga 12 anos, 10 anos. Por que não fazer, por que não estipular o legislador um prazo maior? Eu acho que 5 anos é um prazo muito curto, porque, vou explicar. Vamos imaginar que o sujeito, que o consumidor, tem vários consignados, em vários empréstimos. Aí faz a repactuação em 5 anos, pagar em 5 anos. Como é que ele vai ter condição de pagar em 5 anos? Ele tinha um contrato lá que pagava o banco do consignado 96 parcelas, no outro contrato, 100 e poucas parcelas. Aí vai ter que enxugar o prazo e pagar todas as dívidas de 5 anos. Eu acho que espremeu muito, né? Isso vai esmagar, em muitos casos, pode esmagar o consumidor. Mas eu quero deixar bem claro, estudando a lei, de acordo com, inclusive, a colega minha, ela que passou essa informação, eu aprendi muito com ela, a doutora Cíntia, que ela também é especialista nessa área do direito, dessa lei do superendividamento, está virando uma autoridade nessa área. A gente estudando, nós descobrimos que há a possibilidade desse prazo ser esticado, ser ampliado. Bom, qual que é a primeira hipótese que esse prazo poderá ser ampliado? No nosso entendimento. Exemplo, você entrou com uma ação, tem o banco A, banco B e banco C. O banco A fechou um acordo. Só que o banco B
e o C não quiseram fechar acordo. O que a lei fala, acho que no artigo 104, parágrafo 4º dessa lei, salvo engano, eu sou muito ruim para memorizar artigo, mas tem um artigo da lei que fala o seguinte: nesse caso, primeiro paga o plano amigável. Aquele que fechou o acordo, primeiro paga. Vamos imaginar que eu fechei um acordo com o Banco Itaú. O Banco Itaú fechou o acordo, o meu cliente fechou o acordo com o Itaú em 3 anos. E o Banco Bradesco e o Banco Brasil não quiseram fazer acordo. Então, o que a lei fala? Primeiro paga o plano amigável com o Banco Itaú em 3 anos. Depois que terminar 3 anos, eu começo a pagar o plano judicial compulsório. O que é o plano judicial compulsório? Quando o banco não quer fechar acordo, o juiz dá uma sentença aplicando o plano judicial compulsório. Então, quando tiver um acordo no processo, o prazo de 5 anos poderá ser ampliado. Primeiro paga o plano amigável e depois eu vou pagar o plano judicial compulsório. É como se fosse uma punição para aquele banco que não quer fazer repactuação amigável. Outra forma é a sanção, a punição, né, a multa do artigo 54D. Se o juiz verificar que o banco, ao conceder um crédito, ele tem que ter a responsabilidade do banco na concessão do crédito. O banco não pode simplesmente, um fornecedor de crédito, começar a fornecer crédito sendo que a pessoa está subdividada, como acontece no empréstimo consignado. Em quantos casos, né, a pessoa lá tem vários consignados, quer dizer, o banco está nem aí se a pessoa está devendo, ele vai receber o crédito dele. Para o banco, é importante receber o crédito. Não importa se a pessoa vai ter condições, se a pessoa vai passar fome, se a pessoa vai ficar sem nenhum recurso financeiro para sobreviver. Por isso que a lei estabelece uma sanção para os bancos, o chamado crédito responsável, né? A responsabilidade do banco em conceder o crédito. Então, o juiz pode aplicar a sanção do artigo 54A e ampliar o prazo de 5 anos para 6 anos, para 7 anos, para 8 anos. Não sei, tem esse artigo lá que poderá ser aplicado. E a outra hipótese que eu vejo que poderá ser ampliado o prazo de 5 anos, se o juiz entender que aquele prazo de 5 anos, o consumidor não vai poder atender todos os contratos bancários. Não, eu vejo que não vai ter condições. Como é que ele vai pagar todas as suas dívidas em 5 anos? Em homenagem, em observância, em respeito, em acato ao princípio da preservação do domínio existencial, o juiz poderá estender esse prazo. Então, vejo 3 hipóteses, apenas a minha opinião, meu parecer, né? No meu estudo, não sei se estou, até mesmo porque não tem sentença ainda, não tem acordo no tribunal, enfim, mas há 3 hipóteses que esse prazo poderá ser ampliado na minha ótica. Quando um dos credores fechar um acordo, se os demais credores não aceitarem o acordo, primeiro paga o plano amigável, depois começa a pagar o plano judicial compulsório. Na questão do crédito responsável, do artigo 54D, como punição, e na questão da observância do respeito ao princípio da preservação do domínio existencial. O juiz pode entender que 5 anos é impossível o consumidor, o superendividado, honrar todos os contratos. Então, em homenagem a esse prazo, poderá ser esticado. Mas vamos esperar a definição das sentenças judiciais e da jurisprudência dos tribunais em relação a esses temas, tá ok? Bom, gente, vou ver mais uma coisa para falar com vocês. Bom, resumidamente é isso. O que eu queria passar para vocês, evidentemente, eu cataloguei algumas perguntas. Lógico, tem tantas outras perguntas. Não é a primeira vez que eu venho fazendo live sobre essa nova, fazendo minha explanação, meu comentário, dando meu parecer em relação à Lei 1481/21. Inclusive, já fiz lives com a participação de outros advogados. Vou continuar nesse tema, porque é um tema bastante interessante. Estou gostando muito de trabalhar com essa lei federal. São 70 milhões de pessoas que estão superendividadas, um mercado gigante. E eu vejo que, aos poucos, essa lei vai ganhando corpo no território brasileiro. Aos poucos vai sendo criadas várias especializadas, aos poucos mais advogados vão adentrando nessa matéria. Evidentemente, é um processo trabalhoso. O advogado que trabalha nesse processo é bom trabalhar com uma equipe, não é fácil, mas é uma lei que veio para salvar muitas pessoas. É a luz no final do túnel para muitos consumidores. Muitos consumidores estão escravos economicamente pelos bancos, em face principalmente do empréstimo consignado ou cartão consignado. Principalmente do empréstimo consignado. É a grande chance agora da gente conseguir salvar, né, ajudar muitos consumidores que se enquadram nesse cenário. Muito agradecido e até a próxima.